Boa noite a todas e a todos. Pedir a Gabriela e a Michele que podem abrir seus vídeos agora. Boa noite. Começa agora mais um episódio, estamos virando um seriado já, um episódio do nosso ciclo de webinários em políticas públicas, um olhar objetivo na crise da Covid-19. Boa noite, Michele. Oi, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui, Graziela. Eu é que agradeço. Toda semana eu brinco com quem topa vir para cá, que são os corajosos, são os guerreiros, porque a gente sabe o tanto que tudo se atropelou, tudo aconteceu muito de repente, e é sempre muito corajoso tomar as rédeas, e vocês, mais do que pesquisarem, vocês coletaram dados para fazer uma nova pesquisa depois que já começou a pandemia, né? Então, vocês são mais corajosas ainda. A Escola de Políticas Públicas e Governos da Fundação Getúlio Vargas recepciona vocês com um tapete vermelho. Bom, a Gabriela já é de casa, então ela vem ajudar a estender também. Mas, enfim, é muito bom receber vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Testa, professora aqui da EPPG, e estou muito animada com a apresentação de hoje. Coincidentemente, a gente caiu no dia seguinte do dia do profissional de enfermagem, né? Ontem eu estava vendo e fiquei, nossa, acho que se eu tivesse tentado conseguir encaixar, não teria dado certo. E aconteceu alguma coisa que não ia dar certo. Mas a gente já tratou de temas aqui no nosso webinário menos diretamente impactados pela Covid, né, que não são tão diretamente ligados, como democracia, como educação, mas que também sofreram impacto, né? Enfim, modelagem estatística, e a gente já teve um dos webinários sobre disponibilidade de leite de UTIs, e hoje a gente vai falar sobre um ponto de vista da administração pública, talvez seja o nosso webinário mais focado em políticas públicas, que é a cara da nossa escola, é a vocação da nossa escola. Então, a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje, sempre lembrando que as opiniões aqui expressas não necessariamente refletem o posicionamento da FGV. Pessoal, a Michele é graduada em Ciência Política pela UNB e doutora em Ciência Política pela Universidade de Salamanca. Atualmente é professora e pesquisadora no Instituto de Ciência Política da UNB e pesquisadora colaboradora da Fiocruz, Pernambuco. A Gabriela Lota é pesquisadora de Administração Pública e Governo também da GV, doutora em Ciência Política pela USP, mestre e graduada em Administração Pública pela FGV. Ela coordena o Núcleo de Estudos da Burocracia, é docente da Escola Nacional de Administração Pública e é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Ela também coordena a área temática Estado e Políticas Públicas da Associação Brasileira de Ciência Política e é diretora de pesquisa da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. Eu fiquei cansada só de falar. Muito bem-vindas, pessoal. Estamos felizes de recebê-las. Michele, Gabriela. Obrigada, Graziela. É um prazer. Estamos animadas também a apresentar essa pesquisa aqui. Os dados estão bem fresquinhos, bem preliminares. Tentar ajudar a entender um pouco essa conjuntura que a gente está vivendo, né? E eu vou já começar, enfim, aprofundando isso que a Michele acabou de falar, explicar já essa pesquisa. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente poder apresentar esses dados. Esses dados foram coletados há pouquíssimos dias, né? E a gente está, na verdade, a primeira vez que a gente vai falar sobre eles. Então, é tudo muito preliminar, inclusive, para a gente. E essa reflexão aqui vai ajudar a gente até a entender um pouco por que caminhos ir. Acho que eu vou só começar apresentando um pouco o que a gente fez e onde a gente chegou e para onde a gente pretende ir, para vocês entenderem um pouco os dados que a gente vai apresentar aqui. Então, como a Graziela falou, eu coordeno na FGV um núcleo de estudos da burocracia, e o NEB tem como objetivo entender como é que é a atuação dos burocratas na implementação de políticas, especialmente os que a gente denomina burocratas de linha de frente ou burocratas de nível de rua. Acontece que nós fomos todos atravessados e atropelados por essa crise sanitária mundial, que tem impacto nas nossas vidas em várias dimensões, e dentro do Estado também em várias dimensões, mas acima de tudo, nas burocracias de linha de frente. Quem mais é afetado e, ao mesmo tempo, de quem mais nós precisamos
durante uma crise sanitária dessas proporções são dos trabalhadores que estão lá na ponta do serviço, implementando serviços públicos de várias áreas diferentes. Então, considerando essa grande crise, mas ao mesmo tempo uma oportunidade analítica, nós do NEB decidimos concentrar esforços, coletar dados que têm causado na atuação de diversos profissionais que implementam serviços públicos. A gente vai apresentar aqui especificamente os profissionais da saúde, mas esse nosso processo de coleta, que tem quase 4.000 respondentes, englobou segurança, assistência social, e saúde e serviços penitenciários e serviços funerários. Então, em outras ocasiões, a gente pode apresentar também o que tem acontecido com esses vários outros profissionais de serviço público. E nessas nossas pesquisas, o que a gente tem buscado entender é como é que esses profissionais têm vivido a sensação de risco, de medo, se eles se sentem preparados em termos materiais e de recursos para enfrentar a crise, se eles têm tido apoio político e técnico para trabalhar nesse momento, em que medida a crise alterou suas dinâmicas de trabalho e as interações que eles têm com os usuários, e como é que, portanto, a gente constitui um novo modelo de provisão de serviços públicos durante a crise, né? Esse tem sido um pouco o foco da análise geral, mas aqui, especificamente, a gente vai apresentar os impactos apenas em relação aos profissionais de saúde dos diferentes níveis de atenção, que eu já vou explicar um pouquinho mais. Então, a gente conseguiu coletar dados da atenção primária, secundária e terciária, e é isso que a gente vai apresentar para vocês. Como foi o nosso método de coleta do que a gente vai apresentar aqui para vocês? Na pesquisa geral, como a Michele falou, a gente tem coletado várias outras coisas, feito entrevistas, feito análise documental, análise de mudança de legislação. Mas aqui, para vocês, a gente vai apresentar os resultados de uma survey que a gente realizou durante 2 semanas. A survey acabou no começo da semana passada, então a gente tem, na verdade, 9 dias de finalização da survey e começar a olhar para os dados. Essa survey foi enviada para profissionais desses vários serviços, mas aqui a gente só vai falar da saúde no Brasil, e a gente teve 1.445 respondentes da saúde, que é o grupo que a gente vai apresentar aqui para vocês. Importante dizer que isso é uma amostra não aleatória, por conveniência, e que isso, portanto, significa que a gente não pode generalizar esses dados, a gente não pode dizer que a partir da nossa amostra o Brasil inteiro está representado, porque como a gente adotou um modelo das pessoas indicarem umas para as outras a survey, obviamente a gente tem aí um conjunto de pessoas que responderam, que eram pessoas que a gente consegue acessar e que também estavam mais estimuladas a responder uma pesquisa nesse momento. Ou seja, claro que tem um viés nos nossos respondentes e por isso a gente tem que olhar os dados dentro dos dados e comparar entre eles e não generalizar para o caso brasileiro, tá? Isso é uma limitação do modelo de pesquisa, mas, enfim, é o que era possível a gente fazer nesse momento, e a gente achou mais importante coletar os dados nesse momento do que perder essa oportunidade, fazer um desenho que seria muito mais robusto, mas demoraria para a gente fazer. Agora, também é importante dizer que o que a gente vai apresentar para vocês é uma análise descritiva bem preliminar, a gente ainda não fez, por exemplo, correlações, a gente não aprofundou nisso, e que, além de tudo, a gente pretende voltar para esses respondentes em outros momentos da crise. Então, a gente vai ter como se fosse uma linha de base, o retrato da crise no começo, depois a gente vai ter um retrato da crise, sei lá, num período intermediário, que a gente não sabe exatamente o que é o intermediário ou quando é, e depois a gente pretende ter pelo menos mais um retrato quando as coisas começarem a se acalmar, inclusive para entender o quanto essas mudanças são mudanças que permanecem ou são mudanças muito momentâneas. Como vocês vão ver, o nosso retrato atual é um retrato muito assustador para os trabalhadores, como tem sido na saúde, tem sido nas outras profissões. É muito assustador a precarização e a vulnerabilidade a qual eles estão expostos nesse momento da crise. Todos nós estamos, mas para quem trabalha com saúde e deveria cuidar da gente, estar vulnerável nesse momento é um grande problema, tá? Mas pode ser que, se a gente volte para o campo daqui a um mês, as coisas tenham melhorado ou não, não sabemos. Michele, vou te pedir para passar. Então, esse é um pouco o desenho da pesquisa. Como eu falei para vocês, a gente está olhando para a atenção primária, secundária e terciária, só para falar muito rápido sobre isso. Imagino que uma parte dos nossos ouvintes sejam da saúde, vou falar coisas básicas, mas talvez alguns não sejam. Então, a diferença é que a gente tem 3 níveis de atenção na saúde. A atenção primária, que a gente chama porta de entrada do serviço, ela trabalha com prevenção e promoção. A atenção secundária trabalha com serviços especializados de média complexidade. E a atenção terciária é a atenção hospitalar, internação, ela é muito mais complexa.
Na atenção primária, em geral, a gente tem profissionais, e são esses que a gente pesquisou, como médicos, profissionais da enfermagem, que englobam enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e as equipes, como, por exemplo, do NASF, que são equipes que ajudam as equipes de saúde da família, que são compostas por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo e outros profissionais. Na atenção secundária, os principais profissionais são médicos e profissionais da enfermagem, e na terciária também médicos e profissionais da enfermagem. Os principais equipamentos na atenção primária são as unidades básicas de saúde, que são territorializadas, e dentro delas, em geral, a gente tem equipe de saúde da família. Na atenção secundária, os principais serviços são a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, e o SAMU, além de clínicas especializadas, e na terciária são os hospitais. Os entes federativos também variam, né? A atenção primária ela é primordialmente municipal, a secundária tem municipal, tem estadual, tem regional também, e a terciária tem municipal, federal, estadual, regional, a gente pode ter vários modelos diferentes. Estou falando só aqui do público, tá? E, por fim, se a gente olha para cada nível de atenção em relação à crise, a gente vê diferenças importantes que vão impactar também nos profissionais. O que aconteceu nessa crise sanitária, especificamente, muito diferente de outras crises sanitárias que a gente teve, como, por exemplo, foi o caso da Zika, do caso e da H1N1, essa foi uma crise que deslocou o serviço de saúde para a atenção terciária primordialmente. Então, em vez da gente trabalhar e fortalecer a atenção primária para que ela fosse uma porta de entrada e prevenção, todo o sistema de saúde, isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro, a principal resposta que se deu foi uma resposta hospitalar, construção de leitos e aquisição, por exemplo, de respiradores. Foram as principais medidas que a saúde mundial adotou para enfrentar a crise. Nesse sentido, o que acabou acontecendo é que claramente a gente tem uma função muito localizada da atenção terciária, ela é central nesse momento para o enfrentamento à crise, hospitais são centrais, a gente constrói hospital de campanha, a gente muda a UTI ou centros hospitalares que a gente já tem. Alguns serviços da atenção secundária são centrais na crise, por exemplo, o SAMU e UPA também como porta de entrada para infectados. Agora, quando a gente pensa na atenção primária, que é a maior rede de serviço, é territorializada, está presente em todos os municípios, está lá nos locais, tem relação histórica, conhece as pessoas, lembrando que a gente comunitário faz visita domiciliar semanal para as pessoas que moram no mesmo bairro, né, na mesma região que ele, ou seja, é um serviço muito conectado com o território, com a população. Quando a gente olha para o papel da atenção primária na crise do Covid, é um papel muito incerto, muito contraditório e muito subestimado, como a gente vai discutir com vocês. A gente tira isso das regulamentações, então se a gente olha, por exemplo, para como é que foram as regulamentações do governo federal para o papel da atenção primária, elas são super contraditórias, são ambíguas, não diz exatamente o que é que deve ser papel, como é que, por exemplo, os profissionais devem lidar com visita domiciliar quando tem que ter isolamento, como é que as enfermeiras devem fazer atendimento, mas ao mesmo tempo se proteger, ou seja, um papel muito contraditório, que acabou delegando para os municípios e, às vezes, até para as próprias UBSs decidirem o que fazer nesse momento. Então, a atenção primária, eu diria que já de partida, se a gente faz uma análise da política e das regulamentações, ela já está muito mais vulnerável e está muito mais precária em termos do que vai acontecer com a atenção primária em relação à crise, enquanto a atenção secundária e terciária ganharam uma centralidade muito mais clara nesse momento. Lembrando uma coisa importante, a atenção terciária ela é muito mais cara do que a atenção primária, né? O serviço hospitalário custa muito mais do que o serviço da atenção primária. Considerando esse contexto dos níveis de atenção, o que tem acontecido com os profissionais de maneira muito geral? Então, primeiro, a gente tem um conjunto... Primeiro, é óbvio que os profissionais de saúde são centrais no enfrentamento à crise. Então, não existe enfrentamento à crise do Covid sem profissionais de saúde fazendo atendimento ao público. Eu diria que se tem uma linha de frente mais importante do que qualquer outra nesse momento, certamente são os nossos profissionais de saúde. Eles são os grandes heróis e, ao mesmo tempo, as pessoas de quem a gente depende nesse momento para fazer o enfrentamento. Acontece que os profissionais de saúde, da saúde pública, eles já têm aí um conjunto de problemas que são prévios à crise. Então, é importante lembrar que o SUS
está num processo de desfinanciamento que não é de hoje, já é de alguns anos, e, obviamente, isso vai impactar numa série de problemas lá na ponta, nos serviços de falta de recurso, falta de estrutura, falta de profissional, salários ruins e assim por diante. A gente tem um segundo problema que é pré-crise, que é um problema da precarização nas relações de trabalho dos profissionais de saúde. A gente tem vários vínculos esquisitos acontecendo, principalmente se a gente olha nas profissões mais nível baixo na hierarquia da saúde, como, por exemplo, os agentes comunitários. Os agentes comunitários são contratados de maneiras muito esquisitas, e isso gera um conjunto de precariedades deles poderem ser ameaçados a serem demitidos a qualquer momento, não tem garantias trabalhistas, tem uma série de brigas judiciais sobre isso, mas isso não está resolvido de maneira nenhuma. Né? Então, a gente tem uma precarização nas relações de trabalho que coloca os profissionais em situação muito vulnerável. Nas nossas entrevistas, por exemplo, a gente ouviu vários profissionais dizendo que eles estavam, mesmo eles sendo profissionais em grupo de risco, eles estavam indo para o trabalho porque foram ameaçados de serem demitidos caso não trabalhassem. Porque o vínculo trabalhista é um vínculo que não segura e não resguarda nenhum tipo de direito. A gente tem um problema que a Michelle tem estudado, enfim, tem várias pessoas estudando, que faltam médicos no Brasil, né? A gente tem toda a discussão do mais médicos que foi desestruturado, não temos médicos suficientes no Brasil, então já há alguns anos a gente tinha um sistema de saúde que está muito precarizado no atendimento médico e muitas vezes se baseia apenas no trabalho dos profissionais de enfermagem, que é sensacional, mas é limitado, inclusive legalmente, na capacidade do que eles conseguem fazer. A gente tem um problema de hierarquia nas profissões, que é clássico, né? Um médico tem uma hierarquia muito diferente dos demais profissionais, e aí se falta médico, como é que a gente consegue potencializar os demais profissionais, inclusive que são subordinados à hierarquia dos saberes, né? E se a gente vai descendo os níveis, quando você chega, por exemplo, nos agentes comunitários, isso é ainda mais claro, como é que são profissionais que são muito pouco escutados no processo, enfim. E a gente tem também um problema clássico, especialmente quando a gente olha para os profissionais de enfermagem, isso vai aparecer aqui nos nossos dados, que é uma desigualdade de gênero que se reflete também nessa hierarquia das profissões, né? 85% das profissionais de enfermagem no Brasil são mulheres. Considerando enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, 85% são mulheres. Sabemos já que essa crise é uma crise que tem impacto desigual em gênero. Né? As mulheres estão mais sobrecarregadas do que os homens nesse momento da crise. Agora, vocês imaginam as mulheres enfermeiras que precisam ir trabalhar e deixar as crianças em casa durante a crise. Ou seja, você tem um acúmulo de desigualdades que vão se materializando agora ou que vão se potencializando quando a gente chega na crise. Agora, durante a crise, a gente vai ter outros problemas e outras crises que vão se somar a essas anteriores. Primeiro, o risco altíssimo de contaminação dos profissionais da saúde. A gente tem países que chegaram a ter 20% dos contaminados são profissionais de saúde. Esse número está muito crescente no Brasil. O Brasil, salvo engano, já é um número que já é o país que perdeu maior enfermeiras no mundo, que mais morreram enfermeiras, já foram, acho que 110 até ontem, sendo que tem 4 mil infectadas e mais 10 mil com suspeita de infecção. A gente já tem muitos relatos de agentes comunitários morrendo, esse número não existe, inclusive a gente tentou buscar, não existe número oficial de agentes comunitários que já morreram, mas eu acompanho vários grupos de Facebook e WhatsApp, e eles viraram grandes obituários. Agentes comunitários estão morrendo de monte nos municípios brasileiros. Mas além deles poderem ser contaminados, e profissionais de saúde estão sujeitos à contaminação, a gente tem um problema adicional. O profissional de saúde, além de poder ser contaminado, ele é um vetor de contágio, porque ele pode, por exemplo, ser assintomático ou demorar para aparecer o sintoma e ele vai contaminando as pessoas que ele atende. Isso, por exemplo, é muito grave quando a gente pensa nos serviços da estratégia de saúde da família, que fazem acompanhamento domiciliar. Imagina uma equipe que tem um profissional doente que está visitando os domicílios. É um problema muito sério, que pode, enfim, agravar ainda mais tudo que a gente já tem. E aí se soma a isso um outro problema adicional da crise, que já faltavam recursos antes para o SUS, agora faltam recursos adicionais. Não tem recurso suficiente, não tem equipamento, não tem informação, não tem conhecimento prévio, porque a gente está vivendo uma crise e os profissionais estão bastante vulneráveis. Agora, como é que o SUS tem reagido ou tem vivenciado essa crise que vai impactar em como é que os profissionais sentem isso? Acho que é fato a gente dizer isso, não sou eu, isso está todo mundo dizendo. O Brasil tinha 3 ou 4 semanas de vantagem na preparação para a crise. A gente
3 ou 4 semanas antes, a gente sabia que as coisas iam chegar aqui. E o Brasil não se preparou. O governo federal não comprou equipamento previamente, o governo federal não estimulou a indústria nacional a produzir equipamentos, que era uma coisa que podia ter feito, inclusive com uma economia que já estava em baixa, com várias indústrias paradas, a gente podia ter direcionado a produção nacional. O governo federal demorou para dar orientações. A normativa, por exemplo, de reorganização da atenção básica sai quase um mês depois do primeiro contaminado no Brasil. Não houve reorganização normativa dos serviços, isso que eu falei para vocês, cada município ou cada UBS organiza como é que vai preparar a atenção básica. Não teve preparação, por exemplo, de material oficial para os agentes comunitários distribuírem, inclusive porque a gente tem um presidente que não concorda que existe crise, que a crise não é uma crise, que a doença não é uma doença importante, e, portanto, não teve nem preparação de material oficial para os agentes comunitários saírem distribuindo via WhatsApp, enfim, mensagens fáceis. Não teve. Isso cabe aos municípios ou as UBS estão fazendo por conta própria. Não teve organização de treinamento, de instrução oficializada, vocês já vão ver isso nos dados. A gente está dizendo isso em termos normativos e regulamentares, não teve, vocês vão ver o impacto disso lá na ponta. Além disso, tem toda uma discussão adicional se os profissionais de saúde deveriam receber adicional de risco e insalubridade. Isso é uma discussão complexa, para vocês terem ideia. Foi aprovado essa semana, semana passada, o adicional de risco e insalubridade e o não congelamento do salário dos profissionais de saúde, mas agentes comunitários de saúde não foram considerados como profissionais de saúde nessa regulamentação. Então, a gente já tem mais um problema aí colocado na atuação da saúde. E, por fim, o conflito político, que não é menos importante nesse momento. Como é que ele se materializa? Ele se materializa muito concretamente com os profissionais da ponta, não sabendo o que fazer, não sabendo qual é a informação correta e, inclusive, sofrendo agressões. A gente tem, nas entrevistas e relatos que a gente tem coletado, são muitos os relatos de profissionais da saúde que estão sendo agredidos pela população, que não concorda que a doença existe, e que não estão aceitando os profissionais de saúde fazerem qualquer tipo de atuação. Isso tem acontecido muito na atenção básica da saúde, ou seja, o conflito político lá de Brasília acontece no nível da rua com estes profissionais que se colocam também em uma posição muito vulnerável perante a crise, que precisam enfrentar fake news, que não tem informação oficial para enfrentar e que, além de tudo, estão expostos a serem agredidos. Eu vou passar agora para a Michelle, que ela vai falar dos dados que a gente coletou e depois eu falo mais do caso dos agentes comunitários. Então, na pesquisa a gente tem dados tanto qualitativos, né, que alguns deles a Gabriela pincelou e ela vai retomar no final para falar um pouco especificamente dos agentes comunitários de saúde a partir desses dados mais qualitativos, mas a gente também tem alguns dados quantitativos, né? Como ela também já falou no início, os dados que eu vou apresentar para vocês agora são dados preliminares, né, eles não estão tratados estatisticamente, são frequências das variáveis que a gente pesquisou, né, de algumas questões que a gente levantou com esses profissionais de saúde, e, a posteriori, a gente vai fazer um tratamento mais afinado desses dados, né. Também optamos por apresentar para vocês hoje 2 níveis, né, que é o nível da atenção primária, né, atenção básica, e de alta complexidade, que é a atenção hospitalar, por acreditar que a gente observa a estratégia, né, ou a ausência de estratégia, observando mais especificamente esses 2 níveis de atenção, né? Então, a diferença nas respostas dadas pelos profissionais da atenção primária e pelos profissionais da atenção hospitalar, elas dizem muito para a gente quando a gente compara com as construções teóricas a partir de que caminho os governos brasileiros, e quando eu falo de governos, eu falo dos governos municipais e estaduais, principalmente, tomaram para fazer o enfrentamento da crise, que é algo que também aconteceu no mundo inteiro, como a Gabriela já falou, né, que é optar por enfrentar uma pandemia desde da alta complexidade, o que não é natural, entre aspas, no sentido de seguir o curso natural de enfrentamento de uma epidemia, né? Isso se dá, muitas vezes, por formas comunitárias. E, se dando por formas comunitárias,
obviamente, é muito mais adequado explorar a atenção básica para fazer esse enfrentamento, né, que tem uma característica comunitária forte, principalmente quando a gente observa a atenção básica brasileira. Então, eu vou apresentar para vocês um perfil rápido dos respondentes, né, trazendo o gênero, uma média de idade entre eles, e das profissões que compõem tanto a atenção primária quanto a hospitalar, né, a alta complexidade, e vou trazer para vocês 3 blocos de discussões de respostas, né? Que eu chamei de impactos pessoais, né? Que a gente vai tratar da questão do medo, desse sentimento de preparo frente à pandemia, e com relação a estar protegido desde um ponto de vista técnico por equipamento e treinamento. Um segundo bloco que a gente chamou do processo de trabalho, né? Então, se a dinâmica de trabalho mudou, se a interação entre os profissionais e os usuários também foi modificada nesse contexto de pandemia, e como é que está a relação com os superiores imediatos, se tem orientação desses superiores, se existe um apoio desses superiores para o trabalho desses profissionais de saúde, e, por fim, uma percepção dos profissionais de saúde com relação à atuação dos governos, das diferentes esferas de governo. Se existe uma diferença entre a percepção da atuação do governo federal, do governo municipal e do governo estadual, né? Se para esses profissionais faz diferença a atuação de cada um desses níveis de governo na sua própria prática profissional, né? Se tem um impacto dessa atuação dos governos na prática profissional. Como a Gabriela já adiantou, né, e ela trouxe bastante o caso dos profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares e enfermeiros e enfermeiras, né, que é um público bem feminino. Aqui a gente vai ter um perfil dos respondentes bem condizente com isso, e dos respondentes, inclusive, de uma forma geral, né? Então, entre todos os questionários respondidos na nossa pesquisa, a grande maioria é de mulheres, né? Principalmente na atenção básica. A gente vai ver que na secundária e na terciária a gente também vai ter mais mulheres, mas na atenção básica a gente tem um número de mulheres muito grande. Quando a gente observa o perfil profissional que compõe a atenção básica e a atenção terciária, a atenção hospitalar, que, como eu disse para vocês anteriormente, são as duas que eu vou apresentar os dados aqui para vocês, a gente consegue observar que tem uma maior variedade, como a Gabriela já salientou no início, de profissionais compondo a atenção básica, né? Então, a gente tem aí os ACS, que foi a grande maioria dos nossos respondentes, né? A gente teve pouco mais de 800 respostas de ACS, os profissionais da enfermagem, profissionais do NASF, dentistas que trabalham nas unidades básicas de saúde, alguns médicos e outros, né, que a gente teve respostas de profissionais administrativos, de gerência, todos esses entram nos outros. Na atenção terciária, na hospitalar, a gente tem a maior parte de respondentes de profissionais da enfermagem, técnicos, auxiliares e enfermeiras, enfermeiros e alguns enfermeiros, alguns médicos e outros também, que aí a gente tem profissionais que são psicólogos, que são assistentes sociais, fisioterapeutas, todos esses profissionais compõem esses outros dentro da atenção especializada. Também é interessante observar que a média de idade entre os respondentes é muito, muito semelhante. A gente tem uma média de idade mais baixa, esse dado não está aqui especificamente, mas a gente tem uma média de 39 anos entre os profissionais da atenção básica respondentes e 41 entre a secundária e a terciária também, né? Então, a média de idade entre os 3 grupos ela é muito semelhante. Observando a situação individual desses profissionais de saúde, eu trago para vocês 4 perguntas que abordamos no questionário, né? A primeira delas, com relação ao medo desses profissionais ao coronavírus, né? Medo, e aí, de se infectar, medo da morte, né? Como é que esse profissional encara o medo frente à pandemia e ao seu trabalho, que está vinculado com a linha de frente no enfrentamento da Covid-19, né? Então, a gente vê que tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar, a gente tem uma grande maioria de profissionais
que têm medo, né? Que têm medo de se contaminarem, que têm medo de enfrentar-se, inclusive, com a morte nesse contexto de pandemia. Um pouquinho mais, mas muito pouco, na atenção básica, né? E aí a gente pode vincular isso com as demais respostas que vocês vão ver agora, mas, no geral, existe um medo entre os profissionais de saúde. Isso é muito interessante observar, porque, muitas vezes, quando a gente reveste os profissionais de saúde nesse estereótipo do herói, né? Desses que não vestem capa, mas são heróis de branco, a gente sublima esse medo, né? Porque, de alguma forma, a gente está retirando esse fator humano dos profissionais de saúde, né? Então, esse também é uma inquietude que alguns trazem, né? Um incômodo que alguns trazem com relação a esse rótulo de herói que muitos profissionais de saúde recebem nesse momento de pandemia, que faz com que eles sejam desumanizados, né? E que sejam, inclusive, esquecidas as suas necessidades frente à população, né? Passando para a pergunta seguinte, né? Que quer dizer que tenta entender se esses profissionais eles se sentem preparados para enfrentar-se à pandemia. E a gente vê que a grande maioria, dentro da atenção básica, a esmagadora maioria, não se sente preparado, né? Alguns, poucos, ainda não sabem dizer, e pouquíssimos se sentem preparados. Quando a gente vai para a atenção hospitalar, a gente vê que existe um maior equilíbrio, ainda que a maioria não se sinta preparado, tem mais equilíbrio entre aqueles que não sabem e se sentem preparados frente aos que não se sentem preparados, né? Isso vai ter alguma relação com o preparo da atenção terciária, da alta complexidade, com relação à pandemia. A Gabriela já citou desse enfrentamento, também já comentei desse enfrentamento da pandemia desde o nível hospitalar, né? Desde do aumento de leitos e aumento de respiradores para aumentar o número de vagas em UTI. E isso também vai se refletir nessa preparação que sentem os próprios profissionais, né? Para enfrentar-se ao coronavírus, né? Ou ajudar a população a enfrentar-se ao coronavírus. Com relação aos equipamentos, e quando a gente fala de equipamentos aqui, a gente fala de equipamentos de proteção individual, né? Equipamentos utilizados de forma individual pelos profissionais para a sua própria proteção. E, uma vez mais, a gente vê a diferença entre a atenção básica e a atenção hospitalar, né? A grande maioria da atenção básica não recebeu o equipamento de proteção individual necessária para enfrentar-se à epidemia. E isso é muito preocupante, né? É muito preocupante. As políticas públicas de saúde, elas só chegam na população se a gente tiver profissionais de saúde para colocá-las em prática. E se a gente tem um adoecimento de profissionais de saúde, a gente simplesmente não consegue implementar as políticas. E, nesse caso, especificamente, a falta de equipamento de proteção individual vai ser traduzida na ausência de profissionais de saúde para cuidar da população, né? Na atenção básica, na secundária e na terciária também. Mas a gente sabe que, como a pandemia ela tem sido enfrentada desde a atenção hospitalar, a atenção básica ela sofre, inclusive, numa proporção maior, com ausência de preparação dessas proteções para os profissionais da atenção básica, né? Quando a gente olha para a atenção hospitalar, a gente vê que tem um maior equilíbrio, né? E que a maioria, sim, tem equipamento de proteção individual para exercer o seu trabalho de forma mais segura. O coronavírus, ele é um vírus que tem um potencial de contaminação elevadíssimo e que, no ambiente hospitalar, ainda com equipamento de proteção individual adequado, a gente tem uma grande proporção de contaminação dos profissionais, né? Por quê? Porque exige um processo de capacitação, inclusive para a utilização do equipamento de proteção individual, né? E isso que eu estou dizendo está muito vinculado à pergunta seguinte, né? Não adianta ter equipamento de proteção individual
se os profissionais de saúde eles não receberam um treinamento simplesmente para a utilização desse equipamento de proteção individual, né? Eles também têm que ter treinamento para cuidar dos pacientes de coronavírus, uma doença que é nova e que traz protocolos novos e que está sendo atualizado todo o tempo, né? Mas para a proteção dos próprios profissionais também serem treinados para utilização do equipamento de proteção individual é importante. Uma vez mais, a gente vê nos dados da atenção básica que esses profissionais eles não estão minimamente treinados para atuar frente à pandemia de Covid-19. E é muito gritante a gente ver que entre as respostas da atenção hospitalar, praticamente metade dos profissionais também não receberam treinamento. Né? Também não receberam treinamento. Lembrando que a atenção hospitalar foi o foco, foi a estratégia foco, digamos assim, para enfrentar a pandemia, né, no Brasil e no mundo. E ainda assim, metade desses profissionais que responderam ao nosso questionário, eles não foram treinados adequadamente. Passando para o segundo bloco de questões, né, eu apresento para vocês aqui 4 questões que trazem para a gente um pouco da percepção desses trabalhadores com relação ao processo de trabalho durante a crise sanitária, né? As 2 primeiras questões, elas se complementam muito bem e elas trazem resultados muito parecidos também, né? Tanto na atenção básica quanto na hospitalar, a imensa maioria dos profissionais afirmam que houve uma alteração na dinâmica de trabalho deles, né? E, portanto, também houve uma alteração no relacionamento desses profissionais com a cidadania. A grande maioria dos profissionais reconhecem essas 2 mudanças no processo de trabalho. Com relação à relação dos profissionais com a sua chefia imediata, com os seus superiores imediatos, é interessante a gente ver a diferença que se apresenta entre as respostas da atenção básica e da atenção hospitalar, né? Na atenção básica, a maioria, mais de 60% dos profissionais entrevistados a maioria não recebeu orientação da sua chefia sobre como atuar na crise sanitária. Na hospitalar, a gente tem uma resposta mais favorável a essa coordenação, né? Uma vez mais, mostrando para a gente que o manejo da pandemia pela via hospitalar se consolidou como estratégia no Brasil. Com relação ao apoio, ao suporte desses superiores no enfrentamento da crise, praticamente 80% desses trabalhadores da atenção básica não se sentem apoiados, né, pelos seus superiores na crise, e também, nesse contexto, a maioria dos trabalhadores da atenção hospitalar também não se sentem apoiados pelos seus superiores para enfrentar a crise sanitária, né? E, por fim, eu trago para vocês o panorama da percepção desses trabalhadores com relação à atuação dos governos, né? Aqui, quando a gente observa o governo federal, né, a opinião desses trabalhadores com relação ao governo federal, tanto na atenção básica quanto na hospitalar, mais de 65% desses trabalhadores, em ambos os serviços, né, em ambos os tipos de atenção, eles não acreditam que o governo federal está realizando ações para ajudar o trabalho desses profissionais, né? E isso reflete um pouco a falta de diretrizes, de normativas mais claras para guiar o trabalho da saúde, né, para pautar as políticas públicas de saúde. É muito interessante esse novo contexto que se apresenta, porque o Ministério da Saúde sempre teve um papel muito central na coordenação das políticas de saúde no cenário brasileiro, né, no âmbito do SUS.
Então, observar que esse papel central de coordenação ficou vazio, né, nesse momento de pandemia, é algo muito preocupante, muito preocupante. É mudar o arranjo das relações federativas nas políticas públicas de saúde num momento tão crucial que é esse momento de enfrentamento de uma crise sanitária sem precedentes no último século. E essa percepção se reflete na opinião desses profissionais de saúde. Quando a gente observa a opinião com relação ao governo estadual e ao governo municipal, a gente tem cenários muito semelhantes, né? A gente tem cenários muito semelhantes. No governo estadual, a maioria dos profissionais da atenção básica, eles não reconhecem que esse nível de governo esteja realizando ações para ajudá-los, né? Ainda que a diferença seja pequena entre os que reconhecem e os que não reconhecem, mas a maioria não reconhece. Na atenção hospitalar, a maioria reconhece, né? Também com uma diferença pequena. Observando no governo municipal, a gente tem praticamente a mesma dinâmica, né? Na atenção básica, a maioria não reconhece, né, a realização de ações para ajudar esses profissionais, enquanto que na atenção hospitalar, a gente também tem a maioria não reconhecendo. Só que a diferença aqui é muito menor do que a diferença no governo federal, né? Se vocês puderem observar, no governo federal a gente tem uma diferença muito maior para os dois grupos de respondentes. É interessante observar, é interessante essa percepção que os profissionais passam a ter do protagonismo do governo estadual e do governo municipal, em detrimento do protagonismo do governo federal, que sempre existiu, né, e que agora ficou vago. Então, essa dinâmica, essa nova dinâmica na coordenação das políticas, que chega, inclusive, a dar espaço à cooperação entre estados e entre municípios, fica também refletida, né, na percepção que os profissionais têm das atuações dos diferentes níveis de governo. Fechando essa parte de dados, eu vou passar a palavra para a Gabriela novamente, e ela vai trazer para a gente algumas percepções, inclusive mais quali, dos ACS, né, falando um pouco, focando um pouco a discussão na atenção básica e focando ainda mais naquele grupo de maior respondentes que a gente tem, né? Eu queria só falar do caso das agentes comunitários, porque acho que ele é um pouco emblemático do resultado geral que a gente tem, né? Porque acho que o que fica claro é que nós dependemos dos profissionais de saúde, e os profissionais de saúde estão lá atuando, né? É isso. Agora, a sensação desses profissionais que a gente conseguiu entrevistar é de que eles estão atuando de uma maneira muito vulnerável, muito arriscada, sem estarem preparados e assim por diante. Agora, quando a gente olha para como é que o Estado, e aqui o Estado de maneira geral, governo federal, estadual e municipal, tem dado suporte e apoio, a gente vê que isso não existe. Ou seja, a sensação de estar desamparado, ela não é uma sensação individual, ela é uma sensação que se constrói dentro de um sistema político que, de fato, não está dando apoio para ele. Eu acho que isso é muito importante para a gente perceber como a atuação dos profissionais não é uma atuação no vácuo. Ela sempre depende de regulamentações, decisões e apoios que, se não existem, não adianta a vontade e a vocação desses indivíduos, porque eles não vão dar conta. E eu acho que o caso dos agentes comunitários é muito emblemático nesse sentido, né? Como eu falei para vocês, a gente tem hoje 260 mil agentes comunitários no Brasil, eles estão espalhados pelo país inteiro, eles são uma categoria muito politizada, muito mobilizada politicamente, tem representações de vários tipos de sindicatos, da Federação Nacional, que é a CONAX, e eu tenho acompanhado esse trabalho, estou entrevistando vários presidentes de sindicato, então vou rechear aqui as informações com algumas outras coisas que não vêm da survey. O que aconteceu com o caso dos agentes comunitários? Como eu falei para vocês, os agentes comunitários, já no começo da crise, tinham muita dúvida sobre qual era a função deles. Saiu uma normativa, se não me engano, em 26 de março, reorganizando, propondo o trabalho dos agentes comunitários pelo Ministério da Saúde, e essa normativa diz: agentes comunitários não têm que fazer visita domiciliar, eles têm que fazer visita peridomiciliar, ou seja, vai até a porta da casa, não pode entrar na casa. Mas
na mesma regulamentação, tem uma série de funções para os agentes comunitários, inclusive de cuidado dos doentes e dos possíveis infectados e dos grupos vulneráveis que eles já acompanham, que não diz como é que isso vai ser feito sem poder fazer visita domiciliar. Então, ao mesmo tempo que a normativa diz não pode mais entrar em casa, a normativa diz que eles devem continuar fazendo várias funções e assumir novas, que eles não têm como fazer se eles não tiverem contato. Os agentes comunitários não receberam equipamento em sua grande maioria, porque, de novo, a lógica da hierarquia das profissões, e pensando que eles estão lá no território, eles não são hospital, se falta equipamento, eles são os últimos que vão receber. Essa era um pouco a lógica. Então, veja, um contexto em que você tem dúvidas sobre o que fazer, ao mesmo tempo não tem equipamentos para fazer o que é a sua função primordial, que é fazer o acompanhamento muito tete a tete, casa a casa, os agentes comunitários estavam perdidos. E aí, quando a gente analisa as primeiras entrevistas que a gente fez com os representantes sindicais, e se vocês quiserem um dia, deem uma olhada nos vídeos da CONAX, que é a confederação nacional deles, a presidente da CONAX, no começo da crise, o tom era: agentes comunitários, essa é a hora de mostrar como nós somos importantes para o SUS. Essa é a hora de nós sermos heróis, essa é a hora da gente ajudar quem precisa, essa é a hora da gente trabalhar. E isso foi durante mais ou menos umas 2 semanas da crise, e que era muito mostrar a importância e essa lógica vocacionada. Nós trabalhamos com o que a gente gosta, a gente está aqui para salvar as pessoas. Depois de umas 2 ou 3 semanas em que eles percebem que não tem apoio, em que os equipamentos não chegam, em que não tem instruções claras e todos os problemas que eu já disse antes, a discussão começa a ser: profissionais, vocês receberam equipamento? Porque se não receberam, é melhor não ir para o front. Essa era a linguagem, inclusive. É melhor não ir para o front, porque herói morto não é herói, né? Vamos tomar cuidado. Hoje, se vocês olharem a discussão institucional dos sindicatos e da federação, é uma discussão, inclusive, para judicializar, para que agentes comunitários que não tenham preparação não trabalhem mais. Essa é a narrativa agora. Agentes comunitários que não têm o apoio, suporte, equipamento, que seja equipamento hospitalar, não tem que trabalhar. Tem que ficar em casa, receber licença, qualquer coisa que não seja mais trabalhar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse caso? Esse é um caso que mostra como mesmo a tentativa vocacionada de cumprir sua função, de mostrar o que veio, de mostrar como é importante ajudar a população que eles conhecem, essa vocação ela se perde se não tem um apoio de políticas públicas, né? Então, se o Estado não dá o suporte, não adianta a gente ter indivíduos vocacionados trabalhando lá no front, né? A linha de frente só se sustenta com respaldo, ainda mais durante a crise. Acho que esse é o caso importante. E aí, no caso, qual é a consequência disso? A consequência disso, claro, para os profissionais é tudo que a gente falou, uma sensação de vulnerabilidade, de precariedade, de trabalhar como não devia, de estar com medo da morte, mas para a população isso é muito grave. Isso é muito grave porque se a gente olha, por exemplo, para os serviços de atenção primária, que fazem acompanhamento de doenças crônicas ou acompanhamento de gestantes, essas pessoas não estão com acompanhamento. Eu li hoje um dado de alguns municípios, não vou citar quais, porque eram dados internos, que reduziram 90% dos atendimentos à população prioritária na atenção primária. Isso significa gestante não fazendo pré-natal e hipertenso não tendo medicação ou medindo sua pressão. É muito grave. Isso se junta num contexto que a gente chama de sindemia, em que vários municípios estão vivendo várias epidemias juntos, é o Covid, mas também é dengue, e também é zika, e também podem ser outras, é mais grave ainda. Ou seja, a gente a gente está deixando esses profissionais que estão na linha de frente contra o Covid desamparados, mas também os profissionais que precisam amparar outras coisas para além do Covid não estão conseguindo fazer isso. E isso vai resultar em mortes no futuro. Importante contar que vários epidemiologistas, quando calculam mortes pelo coronavírus, calculam a morte de quem morreu pelo coronavírus e de quem morreu porque não foi tratado, não teve coronavírus, mas não está tendo tratamento regular de outras doenças, né? Ou seja, a gente está com o problema do sistema não preparar para o coronavírus, significa um problema muito maior, do sistema não conseguir amparar. Eu acho que são as duas coisas, falando dos médicos, né? Que é o que eu mais estudo. São as duas coisas, faltam médicos e os médicos estão mal distribuídos e falta insumos, mas a gente também tem poucos médicos, né? Isso é fato.
faltam médicos. E uma coisa muito interessante é que essa pandemia poderia ser pior com relação aos médicos se a gente tivesse no contexto médico pré-mais médicos. Me explico, né? Pré-2014. Dos braços do Mais Médicos era também a formação de novos médicos, né? O braço educacional do Mais Médicos era provimento emergencial, né? Melhoria da infraestrutura e formação de novos médicos. E agora, em janeiro desse ano, a gente teve a primeira leva de médicos formados pós-programa Mais Médicos, né? Então, a gente teve uma injeção de mais médicos formados no Brasil para enfrentar essa pandemia. Então, se a gente tivesse no contexto do ano passado, a gente teria uma disponibilidade de médicos muito menor do que a gente tem hoje, com essa primeira leva de médicos formados no Mais Médicos. Mas, realmente, sim, falta médicos. Não é à toa que o consórcio do Nordeste está tentando fazer processos encadenados, né, entre os 9 estados do Nordeste, para validar diplomas de médicos de forma emergencial, né, com toda a questão sendo judicializada, inclusive, pelo CFM, mas eles estão fazendo isso porque eles não têm atenção médica, né, não têm atenção médica. E em algumas zonas do Brasil, efetivamente falta mais do que na parte mais atrativa, digamos assim, né? Então, tem uma força-tarefa tentando levar médicos para Manaus e para Belém do Pará nesse exato momento. Estão tentando levar mais médicos para São Luís do Maranhão e para Fortaleza, porque são lugares mais afetados e que precisam de mão de obra médica de forma urgente, né? Porque, inclusive, muitos médicos estão adoecendo. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Agora a gente... Rapidinho, só sobre o desenho de pesquisa, que algumas pessoas tinham perguntado. Como a gente falou no começo, a nossa pesquisa ela não é uma amostra aleatória, uma amostra por conveniência. A gente cobriu o Brasil inteiro e todos os profissionais puderam responder, mas respondeu quem teve acesso à pesquisa, né? Então, claro que a nossa amostra pode ser enviesada, a gente ainda precisa trabalhar para ver quais são as categorias que a gente, de alguma maneira, consegue ter algum tipo de representatividade estatística, mas, por enquanto, a gente só olha os dados pelos dados, a gente não generaliza no Brasil, porque não dá para fazer isso pela forma que a gente coletou os dados. Perfeito. Você tinha mais algum? Não? Agora eu vou ler a Tatiana Donato, que é pesquisadora colaboradora da UFG, mandou 3 perguntas. Primeiro, ela perguntou se o pool de profissionais ficou focado em médicos e enfermeiros ou se tiveram farmacêuticos também envolvidos na pesquisa. Sim, tem resposta de farmacêuticos. Tá. Depois ela perguntou se esse medo, essa sensação de desamparo tem fundamento na formação dos profissionais, né? Se isso poderia catalisar uma revisão na grade para ensinar os recém-egressos a lidarem com a crise em saúde e em pandemias. Isso teve uma outra pergunta parecida também sobre formação, que foi da Andréia. A da Andréia eu respondi. Tá. Tatiana, eu acho que essa é uma questão fundamental, e eu diria para você que a gente talvez tivesse que aplicar pesquisa sobre medo em momentos de normalidade também, para ver o quanto que a crise ela aumenta isso. Mas eu acho, assim, tem vários epidemiologistas e a galera do DEEP, como é que é? DEEP, esqueci o nome, que discute a coisa do ambiental. O que essas pessoas falam é que crises vieram para ficar, né? A gente vai ter pandemias em tempos muito mais curtos. Então, talvez a gente tenha que, de fato, formar pessoas para trabalhar numa normalidade de pandemias. E eu acho isso super importante nas formações. Eu não sei o quanto tem respaldo. Acho que é uma ótima questão para se pensar. Tá. E a última pergunta dela foi: nós já estamos em meio ao olho do furacão. Já sabemos as causas, mas quais seriam as soluções, na opinião de vocês? O SUS, de fato, tem muitas deficiências, principalmente de gestão, mas não estaríamos ainda mais desassistidos sem o SUS? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem, inclusive, tem como redesenhar algumas pautas, inclusive, para atenção básica, né? Para o pós-pico, né? Isso é algo que eu tenho observado nos países
pelo mundo que utilizaram a atenção básica ou que reconheceram que utilizaram mal a atenção básica. Por exemplo, a Espanha, né? A Espanha tem um modelo de atenção básica como a gente tem, né? Com viés muito menos comunitário que o nosso, mas assim como a gente, eles utilizaram mal a atenção básica durante a pandemia, né? Eu me arriscaria a dizer que, inclusive, pior. Lá, eles direcionaram os profissionais da atenção básica para atender na atenção hospitalar, quando começou a faltar pessoal na atenção hospitalar, médicos e enfermeiras, principalmente infectados. Aqui a gente ainda não tem notícia sobre isso. Agora, no pós-pico, eles estão repensando a atuação da atenção básica, né? Anteontem, eles lançaram uma normativa passando a testagem massiva que eles vão começar a fazer agora para poder começar a abrir o país aos poucos, exclusivamente para atenção básica. Então, pensar como poder usar as potencialidades da nossa atenção básica, que é uma atenção já capilarizada, né, que já chega aos lugares mais impensados do país, para atuar nesse pós-pico, por exemplo, é uma possibilidade, e é algo que a gente já tem insumo para isso, né? Por exemplo. Isso, eu vou emendar uma pergunta minha agora, que eu deixei por último, só se tivesse algum tempinho, que é sobre a questão da testagem na atenção básica, porque no início parecia que a testagem estava toda associada à atenção hospitalar. E aí, depois, no segundo momento, alguns municípios tomaram atitudes, a testagem em Niterói pela saúde da família, em Brasília tem testagem em pontos determinados e que se faz via cadastro no website para poder ir até lá e se testar, e como que a questão da testagem e atenção básica. Então, Brasília é um excelente exemplo para a gente mostrar como a atenção básica não é levada em consideração, né? Brasília desenhou pontos de testagem, né? Brasília testa muito mais do que a grande maioria dos municípios no Brasil, né? Começou a testar tarde, faltou teste, inclusive para profissionais de saúde, mas hoje a gente tem um acesso a teste em Brasília bom, digamos assim, para o cenário brasileiro. É pouco, 60 mil testes para Brasília é pouco, mas é muito melhor do que a grande maioria. Só que Brasília fez um equipamento específico para teste, um equipamento que a gente pode fazer muitas críticas, porque é um drive-thru, então só possibilita pessoas que têm um carro para fazer a testagem, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as unidades de saúde não fazem testagem. Eles têm algumas unidades. Acho que a Michelle caiu. Foi ela. Eu achei que era meu problema. Posso continuar falando? Não sobre a maioria. Não, vai, Michelle, vai. A maioria das unidades de saúde em Brasília não tem teste. Não tem teste. Não testa. Não testa. Então, é um excelente exemplo, ao contrário, né? Para mostrar o que poderia ter sido feito e não se faz, né? A gente tem as unidades, tem a estrutura e desconsidera essa estrutura e tira a atenção básica, né? a atenção que está mais próxima da cidadania, que conhece as pessoas daquele território, e não faz essa testagem. Né? Niterói é um ponto completamente fora da curva. Né? Niterói tem uma saúde, uma atenção básica muito antes do que todo o restante do Brasil, então tem uma capacidade institucional estabelecida de décadas, e que como é que eu posso dizer? Esse reservatório institucional que Niterói tem está sendo usado de uma excelente maneira a favor da população de Niterói nesse momento, né? Gabriela. Não, eu ia falar, várias pessoas aqui perguntaram sugestões, né? O que poderia ser feito? Claro que poderia ser feito um monte de coisa. Eu não sei se vocês conhecem, tem um portal muito legal chamado Corona Cidades. Eu super apoio o que eles estão propondo que deve ser feito. Mas eu acho que algumas soluções para pensar os profissionais que são mais imediatas. Acho que uma primeira solução, uma primeira coisa imediata é disponibilizar equipamento de proteção individual. Né? Não dá para esperar que os profissionais trabalhem na saúde sem ter EPI. E eu sou radical, escrevi um artigo no Estadão há pouco dizendo, agente comunitário sem EPI não tem que trabalhar. Eu sou dessas, acho que não tem mesmo que trabalhar. Né? Segundo, acho que a gente tem que disponibilizar treinamentos rápidos para os profissionais. A Andrea perguntou como. Por exemplo, vídeos.
que as pessoas circulam, né? Como vestir equipamento, o que significa de fato lavar a mão, como interagir. Acho que são coisas de informações que ajudam na prevenção e que nem isso, se a gente olha para pontos, profissionais estão recebendo. Também disponibilidade de materiais informativos de fácil acesso. Um dos grandes problemas da ponta tem sido enfrentar as fake news. E, às vezes, os profissionais relatam que chegam perguntando coisas e eles não sabem nem o que responder, porque também não tem material dizendo o que está certo ou errado. Então, disponibilizar material informativo, que é uma coisa simples que as secretarias conseguem fazer. Desenhar processos de atendimento da atenção primária à saúde. Por exemplo, tem unidade básica separando lugar de atendimento a possíveis pessoas que estão possivelmente suspeitos de contágio e atendimento em outro lugar para pessoas que são atendimentos rotineiros, fazer atendimento remoto, reorganizar, por exemplo, com telesaúde, telemonitoramento, trabalho do agente comunitário via WhatsApp, enfim, coisas que reorganizem o serviço. E, necessariamente, apoio político. Volto, é super importante que os profissionais sintam que eles estão trabalhando dentro de um sistema que os suporta. Não dá para esperar isso agora do governo federal, mas dá para a gente esperar de muitos municípios e governos estaduais. Aquela história do coletinho do SUS é super importante, que os profissionais sintam que as decisões também são pró a atuação deles, né? Eu acho, a Andréia perguntou se isso vai reestruturar ou desestruturar o SUS, e aí, não sei se a gente tem mais tempo, mas queria falar isso. Eu acho essa crise é uma grande crise e talvez uma grande oportunidade para o SUS. Ou a gente vai sair disso muito fraco, ou a gente vai sair disso com uma grande oportunidade de nos fortalecer, né? E nos fortalecer significa mostrar a importância do sistema de saúde. Não existe, respondendo uma pergunta da Tatiana, não existe saída fora do SUS. Não existe. A questão é como fortalecer o SUS, refortalecer o SUS para a gente conseguir ter saída. E se a gente consegue, portanto, enquanto gestores, profissionais da saúde ou não, pensar esse momento como um momento de mostrar para que o SUS veio, eu acho que aí vira uma grande oportunidade da gente reorganizar o nosso sistema de saúde como um todo, enfim, para enfrentar crises futuras também. Perfeito. Bom, acho que a gente já passou um pouco do nosso tempo. Eu queria saber só se teve alguma coisa que ficou de fora que vocês ainda gostariam de falar, as duas palestrantes. Tem várias respostas aqui que eu estou tentando dar, mas eu acho que não. Gabriela? Eu acho que não. Acho que a gente só vendo se tinha mais algumas perguntas, tem um monte de coisa que a gente poderia responder, mas é uma longa conversa. Eu acho que só a gente prometer, Graziela, em momentos futuros, a gente volta aqui, quando a gente tiver mais cruzamento de dados, talvez uma segunda rodada, em que a gente consiga já saber se, de repente, as coisas melhoraram. Tatiana falou aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde está liberando materiais, é verdade, as coisas começaram a acontecer desde que a gente começou a pesquisar, com muito atraso, né? A gente já está há 3 meses e pouco do começo da crise. Infelizmente, a liberação dos materiais do Ministério da Saúde acontece muito lentamente. 20% do que foi prometido pelo ministro Mandetta chegou na ponta, chegaram nos municípios, né? Então, assim, a velocidade da pandemia não nos permite ter uma velocidade, ter uma lentidão tão grande para fazer os insumos chegarem, né? E essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas, ao mesmo tempo, assim, os municípios estão aprendendo, os estados estão aprendendo, a sociedade está apoiando. Eu acho que a gente tem um processo de aprendizagem aí, talvez não seja tão rápido como deveria ser, mas que vai impactar na ponta. Então, a gente promete voltar aqui, talvez com uma segunda ou uma terceira rodada de campo também, para ver como é que essas coisas foram, espero que evoluindo e melhorando. Né? Perfeito. Eu vou pedir para a Michelle parar de compartilhar a tela com a gente. Claro. E agradecer mais uma vez a todos os participantes e as nossas panelistas por a gente poder ter discutido um pouco e a gente ter esses novos insumos de dados para pensar a crise na altura da metade, talvez, da primeira onda. Bom, agradecer pela iniciativa, pelo tema fundamental e pela discussão tão rica aqui de hoje. Muito obrigada. Venham sempre, vamos querer a próxima rodada, já vamos agendar aqui depois. Nós é que agradecemos. Enfim, estão sempre convidadas, estamos aqui todas as quartas-feiras às 7 horas, discutindo temas relacionados aos impactos da Covid. Muito obrigada. Muito obrigada, Graziela, foi um prazer. Uma boa noite. Tchau, até mais. Tchau.